Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Marcelo. Nesta videoaula vamos estudar características das misturas. Vamos que vamos! Primeira característica: as misturas não apresentam propriedades físicas e químicas fixas e definidas, pois tais propriedades dependem das quantidades misturadas. Por exemplo, numa mistura entre água e sal de cozinha, a densidade e as temperaturas de fusão e de ebulição dependem da massa de sal que foi dissolvida na água. Quanto mais sal for dissolvido na água, mais densa fica a mistura. A temperatura de fusão da mistura diminui e a temperatura de ebulição da mistura aumenta. Portanto, os valores de densidade, de temperatura de fusão e de temperatura de ebulição dependem da quantidade de sal que foi dissolvida na água. Se dentro deste copo tivesse apenas água pura, ou seja, uma substância, as propriedades físicas e químicas deste material seriam fixas e definidas. Porém, como dentro deste copo há uma mistura de água e sal, as propriedades físicas e químicas desta mistura não são fixas e definidas. Beleza? Mais uma característica das misturas. Durante as mudanças de estados físicos de uma mistura comum, as temperaturas não permanecem constantes. Aqui está um exemplo de gráfico de aquecimento de uma mistura comum. Observe que a temperatura aumenta durante a fusão e também aumenta durante a ebulição. Só para lembrar, quando a gente aquece uma substância, a temperatura permanece constante durante a fusão e também durante a ebulição. No eixo Y tem os valores de temperatura e no eixo X tem os valores de tempo. A mistura estava inicialmente no estado sólido. À medida que ela foi aquecida, a sua temperatura foi aumentando. Na temperatura TFI, iniciou a fusão da mistura. Na fusão, o sólido passa para o estado líquido. A fusão terminou quando todo o sólido derreteu, ou seja, no TFF. TFI é a temperatura que começou a fusão. TFF é a temperatura que terminou a fusão. Repare que TFF é maior do que TFI. Logo, a temperatura durante a fusão aumentou. Ela não permaneceu constante como ocorre durante a fusão de uma substância. Depois que todo o sólido se transformou em líquido, a temperatura continuou aumentando até chegar na temperatura TEI, que é a temperatura em que começou a ebulição do líquido. Durante a ebulição, o líquido passa para o estado gasoso, se transformando em vapor. Quando a temperatura chegou em TF, terminou a ebulição, o que significa que todo o líquido se transformou em vapor. Após a ebulição, a temperatura continuou aumentando. T aí é a temperatura que começou a ebulição e TF é a temperatura que terminou a ebulição. Repare que TF é maior do que TI. Isso significa que durante a ebulição da mistura, a temperatura foi aumentando. Ela não permaneceu constante como ocorre durante a ebulição de uma substância. Pessoal, existem casos de misturas que, ao serem aquecidas ou resfriadas, apresentam temperatura constante durante apenas uma mudança de estado físico. Vamos estudar agora esses casos. O primeiro caso é mistura eutética. A mistura eutética, ao ser aquecida, apresenta temperatura constante somente durante a fusão, ou, ao ser resfriada, apresenta temperatura constante somente durante a solidificação. Lembrando que solidificação é o contrário da fusão.
Aqui está um gráfico que representa o aquecimento de uma mistura eutética. Observe que a temperatura permanece constante durante a fusão, mas durante a ebulição a temperatura aumenta. Uma mistura eutética possui um ponto de fusão, pois a sua temperatura permanece constante durante a fusão, mas as temperaturas inicial e final da ebulição são diferentes. Aqui está um exemplo de uma mistura eutética. É uma liga metálica com 63% de estanho e 37% de chumbo. O ponto de fusão desta mistura é igual a 183 graus Celsius. Isso significa que, quando esta mistura é aquecida, tanto o estanho quanto o chumbo passam do estado sólido para o estado líquido na mesma temperatura, que é igual a 183 graus Celsius. Outro caso especial de mistura é a mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica, ao ser aquecida, apresenta a temperatura constante somente durante a ebulição. Ou, ao ser resfriada, apresenta a temperatura constante somente durante a condensação. Lembrando que condensação é o contrário da ebulição. Aqui está um gráfico que representa o aquecimento de uma mistura azeotrópica. Observe que a temperatura permanece constante durante a ebulição, mas aumenta durante a fusão. A mistura azeotrópica possui um ponto de ebulição, pois a sua temperatura permanece constante durante a ebulição, mas as temperaturas inicial e final da fusão são diferentes. Aqui está um exemplo de mistura azeotrópica. É o álcool hidratado, contendo 96% de etanol, que é o álcool utilizado como combustível de automóveis, e 4% de água. O ponto de ebulição desta mistura é 78,1 graus Celsius. Isso significa que, se esta mistura for aquecida, tanto o etanol quanto a água passam do estado líquido para o estado gasoso na mesma temperatura, que é igual a 78,1 graus Celsius. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Gostou da videoaula? Muito bem, show de bola! Se você gostou da videoaula, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Por favor, se inscreva já! Muito obrigado por você ter assistido a videoaula até o final. Já estou indo. Tchau, tchau. Fui!